banda nasceu em 98, mais numa história de brincadeira entre nós. Depois surgiu a ideia de fazer realmente músicas em mirandês, que o mirandês estava a entrar em voga, e rock em mirandês, porque nós gostamos, o nosso estilo é rock, gostamos de rock. Fazemos uma banda em rock desde 98, fomos crescendo e fomos vendo que realmente isto iria chegar a algum lado e iria realmente representar uma língua que ninguém representa a nível de rock, e foi isso que nos levou a chegar até aqui. Nós costumamos ensaiar e passar muito da nossa veia musical num estábulo, pelo simples facto que digamos, um fator inspirador para este estilo de música. Repare, nós por vezes estamos aqui a ensaiar e passa um trator com uma carga de rachões, seja do que for, e que ao fim e ao cabo é divertido. E às vezes acontece-nos estar a interpretar temas e de facto a própria letra associar-se àquilo que estamos a ver. Nada melhor do que estar in vivo, portanto no campo, ver e sentir. Acho que é diferente e depois é uma experiência. Depois temos sempre público, não é? Nomeadamente. Exatamente. Que parecem gostar daquilo que nós tocamos. Pondo em conta que a oralidade é de facto o veículo de transmissão de mais fácil transmissão, também nós pela música queremos também que as pessoas vão ficando com as nossas músicas e pretendemos é que os jovens, e isso vê-se também nos concertos ainda bem, e eles sentem e também vão cantando, e é uma forma deles também falarem o mirandês e não se esgotar o mirandês. Portanto, nós achamos também que a nossa música poderá influenciar positivamente que o mirandês se mantenha. O futuro do mirandês é um futuro que é difícil de ver porque nós vivemos uma problemática enorme do ponto de vista da demografia da região. E é uma demografia que não afeta só a região de Miranda, que afeta praticamente toda a região do interior de Portugal e também de Espanha. Portanto, essa questão da doença demográfica que nós atualmente vemos, em que temos uma população muito envelhecida com poucos nascimentos, é uma questão fundamental que afeta o mirandês. Sem jovens, sem crianças que aprendam o mirandês e que o continuem, que o falam, é muito difícil. Aqui era um lugar, nem muita gente, agora não tem nada. E aí eu me lembro de haver cá 180 vizinhos. E agora só somos 40 ou 50. E só cada vizinho só tem só de um casal, 2 pessoas, homem e mulher, mais nada. Ainda agora é uma tropa deles que estamos assim meio a parir. Pois queda isto deserto, não queda aqui nada. Todos querem ir para os meios grandes. Toda a minha gente. Enfim, e vamos andando, que remetemos até um dia. Não havendo pessoas, não havendo atividades, não havendo indústrias, não havendo vivências múltiplas, naturalmente que a língua se vai ressentir disso. É absolutamente natural que isso aconteça. Eu penso que o maior inimigo da língua é aqueles que deixam de a falar, não é? E se calhar também são as pessoas que, não se revendo na língua, não a assumem como algo que deveria ser conservado. Isso também acontece aqui. Eu gosto mais do português, porque para mim é mais especial. Mas agora do classismo do mirandês, pois vamos, para ir falar o mirandês, a mim que mais me dá uma coisa que outra. Portanto, eu acho que o problema do mirandês é um problema do presente. É necessário que as pessoas falem mais a sua língua. É necessário que as instituições públicas, como as câmaras e as juntas de freguesia, utilizem mais a língua mirandesa, como aliás a própria lei permite, para a feitura de documentos, e que de alguma forma mostrem e deem um exemplo de que é importante usar a língua por parte das pessoas. E, portanto, desse ponto de vista, creio que há um imenso trabalho a fazer hoje, no presente, não no futuro. O futuro é agora.
baixa-lhe para trás. Desculpem, fui eu. Usou o telemóvel no Oh, foste tu, não te atrapalhes, rapaz. Homem, não vais ser por este que o estava a venir abaixo. Rapaz, vamos olhar, sangue de galinha negra, vamos olhar. Avançar outra vez. Yeah.